lindo que nasceu no coração de Deus, que é a família. E é com esse propósito que nós buscamos nesses 10 dias, em prol das nossas famílias. Deus, o objetivo da mensagem de hoje é buscarmos o primeiro recurso, o primeiro lugar na nossa família. E nós temos a certeza que esse primeiro recurso é buscarmos o reino dos céus. Obrigada, Deus, porque através da oração nós temos sentido, nós temos vivido essa experiência com respostas de cura. Cura por doenças físicas, cura, Senhor, por doenças espirituais. Deus, nós queremos a salvação da nossa família. Usa, Senhor, poderosamente todas as pessoas que aqui ocuparão este santo lugar. E Deus, colocamos-nos à disposição do Espírito Santo para que faça todo o trabalho necessário para reverter o pecado que existe em nós. Para que o Espírito Santo usa-nos para pregarmos essa última mensagem, que ela alcance o coração de todas as pessoas que estão próximas a nós. Deus, nós oramos porque nós cremos que o Senhor está bem aqui, pertinho de nós, nos ouvindo. E é no doce nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, é um momento especial para todos nós, né? Talvez aí um dos projetos mais lindos desenvolvidos pela Igreja Adventista em toda a América Latina, os 10 dias de oração. E para você que está aqui presente, nós queremos lembrar que ao final, os diáconos têm a revista para serem distribuídas por família. Então, cada família vai ter a oportunidade de receber essa revista para ser lida com a família nos lares. Queremos lembrar também que na entrada da recepção tem uma caixinha com os bloquinhos disponíveis para você fazer o seu pedido especial, pelos quais estaremos orando durante esses 10 dias. Outro detalhe que me emocionou, Cléo, a hora que eu abri a portinha da tenda de oração. Irmãos, um lugar aconchegante e onde muitas vezes eu estive e obtive a resposta de oração. Está disponível para todos que quiserem. Em um momento do culto, ordenadamente, vocês podem estar se dirigindo para esse cantinho especial e ali abrir o seu coração a Deus e fazer os seus pedidos. Queremos lembrar também que amanhã nós teremos aqui o culto. A partir das 19h30 daremos início a mais um dia dessa programação especial. E no sábado, os nossos 10 dias de oração e jejum. Né? Lembrando aí que esse jejum especial, ele pode ser feito da maneira como você se propôs a fazer. Alguns utilizam o uso de água, outros de frutas, né? Mas o importante é estarmos aí jejuando, seja por um pedido especial da sua família, por todos os pedidos que serão feitos durante esses 10 dias. Então nós teremos aí a oportunidade de estarmos comungando com o nosso Deus através do jejum. Serão 10 horas, gente. Então, assim, nem sempre a gente tem essa disponibilidade, mas vamos aproveitar a oportunidade, né? E fazermos. E você que está aí também de casa nos acompanhando, você também pode fazer o seu propósito de jejum. Tá certo? Então, no sábado, às 10 horas de jejum, então você vai programar conforme a sua disponibilidade de fazer esse jejum. Esse é o nosso momento da nossa adoração ao nosso Deus, através dos nossos louvores. Entregar a Ele não somente a nossa família nas mãos do nosso Senhor, mas esses 10 dias
ao qual iremos estar aqui, adorando e louvando a Ele. Então vamos juntos cantar Entrega. E no tema da semana tem um recadinho a todas as crianças de 4 a 12 anos. Tem uma sala especial para vocês ali atrás. Essa música, ela não é uma oração cantada, ela é uma melodia aos nossos ouvidos, porque ela retrata o nosso lar. Então vou pedir a todos para junto nós se pôr de pé, para junto nós cantarmos Casa de Bênção, que nossa casa seja a morada do nosso Senhor todos os dias. Será uma casa de bênção.
Podeis assentar. Boa noite aos irmãos. Que Deus abençoe a cada um que aqui está presente. Hoje, irmãos, vou falar um testemunho do que aconteceu na minha vida, na vida da minha sobrinha. Eu sou muito grata a Deus por tantas bênçãos e milagres que Deus tem derramado em minha vida e na vida dos meus familiares. O meu sobrinho de 6 anos, ele mora em Cuiabá, e ele teve que fazer uma cirurgia da amígdalas da garganta. E o médico disse assim: mãe, a cirurgia é muito simples, opera cedo, à tarde ele já está em casa, não é nada complicado, não fica temerosa. E assim foi, levou ele cedo, ele fez a cirurgia, mandou ele, ficou entubado lá um pouquinho, até quando faz cirurgia eles colocam lá, agora pode ir para casa, deu alta. E ela chegando em casa, passou o primeiro dia e ele não se alimentava, passou o segundo e ele não se alimentava, e ela disse assim: acho que tem algo errado, e retornou com ele para o hospital. Chegando lá, ela nem voltou com ele para casa, já ficou internada. O médico disse que ele tinha contraído uma bactéria, aquela infecção do hospital, e o estado dele era grave. E começou a correr atrás com antibióticos, e não resolvia. Aí colocaram aqueles drenos nele para puxar a água do pulmão, juntava muita água do pulmão dele. E minha sobrinha, assim que ele foi para o hospital, ela sempre fala: tia, ora por ele. E eu disse: Senhor Deus, eu entrego esse meu sobrinho em tuas mãos, quando ele foi fazer essa cirurgia. Que o Senhor faça a tua vontade na vida dele. E quando ele estava ruim, e os médicos dando antibiótico, não resolviam o problema dele. E minha irmã, ela é uma pessoa muito fraca, e ela tinha que ficar com o outro irmãozinho do que estava doente lá fora, porque não podia entrar dentro. E porque ele mamava no peito e ela não podia ficar em casa. E ela estava quase sem força, porque ela não conseguia ficar muito tempo com ele, e a mãe não podia sair para fora, porque estava com a outra criança dentro do hospital. Chegou um ponto muito triste, que o médico fez de tudo que tinha ao alcance dele e não conseguia resolver a infecção do meu sobrinho. Aí chegou aquela hora difícil que ninguém gosta de ouvir. Quando o médico chega para você e te diz, não há mais nada, falar assim: mãe, você tem fé em Deus? Se você tem fé em Deus, você ora, porque não tem mais nada o que se fazer por seu filho. E ela, muito desesperada, disse: tia, ore. Tia, que o médico disse isso desesperadamente. E eu fiquei eu tinha que bancar firme, não podia chorar, eu tinha que aguentar firme, não podia se desesperar na frente dela no celular. E eu disse: minha sobrinha, confia em Deus, nós vamos orar por essa, que nós entregou na mão de Deus, e Deus vai fazer o melhor. Quando, irmãos, a gente achava que não tinha mais solução, Deus fez o milagre. Eu tinha orado a Deus e falado assim para Deus, porque o pai dessa criança, irmãos, a minha sobrinha até nasceu num lar adventista, mas o pai dessa criança era católico. E ele tinha recém-batizado, tinha feito o estudo e tinha recém-batizado. E eu dobrei o joelho e clamei a Deus e falei: Senhor Deus, não tira essa criança, porque o pai dessa criança recém-batizou, ele ainda não conhece sobre o teu grande amor e a misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós. Cura essa criança, Senhor Deus, se for da tua santa vontade. E para a honra e glória de Deus, irmão, dia 14 de abril, ele vai completar 15 anos. Está com o corpo tudo deformado de tanto colocar aparelho e tudo, que é esse buraco fundo. Mas pela honra e glória de Deus, ele está saudável. E esse é o meu agradecimento a Deus. Nesse momento, queremos saudar a todas as visitas que estão conosco, os nossos amigos. E eu gostaria de saber se alguém ainda não deu o seu nome aqui. Alguém não deu o seu nome para a secretária ainda? Muito bem. Então, nós vamos sortear hoje um nome que está aqui conosco. Teremos uma lembrancinha para essa pessoa.
Ana Carolina. Ana Carolina Ratini. Gostaríamos de chamar essa pessoa para vir à frente. Vamos chamar outro nome, Solange Veloso. Acharam a Ana? Muito bem, Solange Veloso, pode entregar. Solange Veloso? Pode entregar para ela. Este é o momento da nossa oração intercessória. Aqui nessa caixa se encontram alguns pedidos, alguns agradecimentos de famílias. E após a música estaremos orando por cada pedido que se encontra aqui na caixa. Convidar e desafiar você a se colocar à disposição para dar o seu testemunho. Eu tenho certeza que cada um de nós tem testemunhos lindos e maravilhosos para compartilhar com a nossa igreja. O povo de Deus, ele precisa contar as bênçãos. Quando nós contamos as bênçãos se multiplicam. Por isso nós precisamos compartilhá-la, para que outra pessoa, às vezes numa situação muito semelhante, ele possa encontrar forças para ele também buscar aquilo que ele está precisando. Né? Você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, muito obrigada, seja bem-vindo, tenha uma boa noite e nós vamos falar com Deus. Eu gostaria que os meninos colocassem para nós aqui no telão a pirâmide de Maslow, por gentileza. Eu não tô... Ah, agora sim. Tá. Logo na base dessa pirâmide, nós podemos ver que está as necessidades básicas de cada ser humano. Né? De acordo com a teoria de Maslow, o ser humano ele precisa de comer, beber, ter uma moradia. Né? São as necessidades básicas que o ser humano precisa. Mais acima está a segurança do corpo, os recursos da moralidade, a família, saúde. E essas primeiras são as necessidades básicas e segundo são as necessidades psicológicas. E mais acima, no topo, estão as necessidades de autorrealização, de aceitação. Todos nós gostamos de chegar aqui na igreja e sermos bem recebidos. Todos nós gostamos de fazer parte desse corpo, não é mesmo? Então, o ser humano, de acordo com Maslow, quando ele consegue a base, ele já vai para o segundo. E o ser humano, ele é motivado para ele conquistar essa segurança. Passo a passo. Mas hoje nós vamos estudar que a pirâmide de Maslow não é a nossa prioridade da pregação. Eu trouxe só para você entender algumas coisas. Abra sua Bíblia, lá em Mateus 6,
do 25 até o 34. Você que está em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, abra sua Bíblia. Mateus é o primeiro livro. Mateus 6, do 25 ao 34. Amém? Vamos ler. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que hão de comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Você vê que na teoria de Maslow, elas são as prioridades. Na palavra de Deus diz que nós não devemos nos preocupar com o que comer, beber e vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Vocês concordam? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Não tem nós, o ser humano, muito mais valor? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma horinha que seja em sua vida? Vocês acham que nós conseguimos controlar o tempo? Ou acrescentar aí um ano a mais em nossa vida? Segundos, talvez? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. E olha que Salomão, através da sabedoria que Deus lhe concedeu, foi o homem mais rico. Então vocês imaginam as finas sedas, linhos que Salomão vestia. E nem assim chega ao esplendor dos lírios. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Veja que aqui o Senhor nos diz, homens de pequena fé. Por que será que nós nos preocupamos tanto? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã ele trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por que nós nos preocupamos tanto? Nós já levantamos pela manhã, eu digo que nós não levantamos, a gente cai da cama, né? E muitas das vezes, como já estamos ali atrasados, esquecemos o principal. Esquecemos de buscar aquele que deve ser a nossa prioridade. O que parece óbvio e fácil de entender e assimilar teoricamente é muito desafiador na prática. A gente não consegue, porque nós estamos sempre muito ocupados. Nós temos tantas preocupações na nossa cabeça e no nosso dia a dia que elas nos consomem. E elas roubam de nós um tempo muito precioso. A dona de casa, ela já levanta preocupada com o café da manhã que ela vai preparar para a família. Se ela tem criança pequena, ela não sabe se ela arruma o café primeiro, se ela arruma a criança para mandar para o colégio. Ela não sabe se ela limpa a casa, se ela lava a roupa. Vocês concordam comigo, mulheres? Você pega a vassoura, não é?
pega a vassoura e aí você já bota a roupa para bater. É uma loucura. Aí a roupa, às vezes, você dá uma esquecida, ela bate mais do ponto, até dá uma rasgada. E assim a gente vai. Às vezes queima o arroz, né? E aí não sabe o que faz. E aquela correria, aquela loucura. E enfim, irmãos. Esse exercício, irmãos, da profissão, é algo que acontece todos os dias na nossa vida. E nós transmitimos isso para os nossos filhos. Nós não ensinamos eles a ser diferente. Nós não ensinamos a dizer a ele assim: filho, vem cá. Vamos sentar aqui agora. Vamos falar com Deus. Vamos buscar a presença dEle. Porque a palavra de Deus diz que todas as outras coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Mas o que tristemente nós esquecemos, irmãos, é que esse mesmo verso, ele acentua acima uma ação que é a prioridade das prioridades. É a principal que nós esquecemos de exercer, que é buscar a Cristo em primeiro lugar. O versículo 33 de Mateus 6, ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, em Salmos 127, versículo 1 e 2. Abra sua Bíblia. Salmos 127, versículo 1 e 2. O Senhor nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a alta floresta, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. O Senhor diz que é tudo inútil. É perda de tempo. Porque aos seus amados, Ele os dá enquanto dormem. Ele diz assim, que as aves não precisam se preocupar, que o Senhor providencia. E Ele diz assim, que nós somos muito mais importantes. Será que eu e você cremos realmente nessa palavra? Será que nós estamos realmente exercendo essa palavra em nossa vida? Nós não estamos tentando levantar todos os dias de madrugada e buscar as coisas com o nosso próprio esforço? Será que eu e você não estamos colocando a prioridade das prioridades de lado? Eu costumo pensar assim. Eu tenho o hábito de orar, de falar com Deus. Lá no quartinho de visita, eu preparei um lugar para mim. Antes era na sala. Mas agora eu tenho um ambiente onde eu entro, fecho a porta. Só quando tiver visita, né? Daí eu vou ter que voltar para a sala. Mas por enquanto, eu tenho um quartinho de visita. Lá estão os meus livros que eu estudo, tá a Bíblia, tá a lição. Eu entro, fecho a porta e falo com Deus. Às vezes eu perco o sono na madrugada e fico conversando com Deus por horas. Ali eu choro, ali eu abro meu coração, ali eu conto tudo para Ele. Às vezes eu até brigo com Deus. Eu sou meio tinhosa. Sabe, às vezes eu falo, por que, Senhor, né? E eu queria desse jeito, mas Ele sabe o que é melhor para mim. E eu costumo dizer que se você tem o costume de falar com Deus, você conversa com Ele, e você não vai
Ele foi. Ele está lá. Eu costumo pensar que ele está lá do meu lado. E se eu não for, o dia que acontece alguma coisa que eu não possa naquele horário que eu tenho de costume de orar, eu falo, deixei Jesus sozinho. Deixei ele lá. Porque o Senhor, da mesma forma que você tem o hábito de falar com ele, ele também tem o hábito de ficar ao seu lado. Ele tem o hábito de te ouvir. Ele tem o hábito de falar com você. Ele quer todo o tempo relacionamento. E é isso, é um compromisso. Nós precisamos estar ali constantemente. Não podemos falhar com Jesus. Porque senão nós vamos deixar o nosso convidado de honra plantado. E você acha que ele não vai ficar triste? Não vai ficar chateado? Quando isso acontece comigo, eu fico muito triste, porque eu penso, Jesus ficou muito chateado comigo. Aí eu fico todo o tempo pedindo perdão. Lembre-se, irmão, Jesus tem um encontro com você. No horário que você escolheu. Não é ele que vai determinar o horário, é você. É você que determina o horário que você vai falar com ele. A boa notícia é que essa atitude nos garante uma recompensa apresentada como promessa. E o acréscimo é todas as coisas, de maneira milagrosamente vai acontecer na minha e na sua vida. É palavra do Senhor. Não é a minha palavra. É a palavra do Senhor. É Ele que diz. Para que nós não ficamos preocupados. Para que nós não fiquemos apavorados. Porque é Ele que providencia todas as coisas. Deus quer que as nossas vidas elas evoluam ao ponto que nós possamos compreender e praticar essa atitude em nossa vida. Que ela se torne o ponto principal entre você e o Pai Celestial. A grande verdade, irmãos, é que nós buscamos o resultado e esquecemos a causa. Nós queremos tanto que às vezes ficamos cegos. Não enxergamos nada além daquilo que nós queremos. Buscamos com tanto esforço, mas esquecemos que é Cristo, é aquele que nos dá. Esquecemos por completo disso. Só para você ter uma ideia, se você tivesse a oportunidade de ter uma audiência com Deus, o que você ia pedir? Eu garanto, igreja, 99,9% iria pedir coisas materiais. Ia pedir uma casa maior, mais bonita, a melhor do quarteirão. Ia pedir um carrão. Ia falar, Deus, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Né? Ia pedir aí outras coisas para os seus filhos. Mas a maioria seria tudo bens materiais. E por que é que nós queremos tanto? Se para onde nós vamos, nós não vamos levar nada. Você já viu alguém sendo sepultado com seus bens, com seus pertences? Eu nunca vi. Não vamos levar nada para onde nós vamos. E nós estamos sempre correndo atrás de coisas perecíveis. Gastamos todo o nosso tempo pedindo aí roupa, sapatos. As mulheres têm uma preocupação, né? Ah, meu Deus, sábado está chegando. Eu preciso ter um modelito novo. Um sapato que combina, uma bolsa que combina. Quando eu andei pelo mundo, eu confesso para vocês que era bem assim. Hoje eu nem me preocupo mais. Mas quando nós íamos viajar, o meu marido ele tinha até pavor. Era uma mala de bolsa,
uma mala de sapato, uma mala de bijuteria, uma mala de maquiagem. Nossa, era aí uma mala de roupa bem grande. Ele falava assim, mas a gente vai morar fora? Não, é porque a roupa tal combina com o sapato tal, com a bolsa tal. Era desse jeito. Tá ele ali, ó, que não deixa mentir. A minha filha ia espremidinha lá no carro, do lado até em cima de mala, e o bagageiro da caminhonete atrás lotadinho de mala. Era uma coisa impressionante. Quanta futilidade. Naquele tempo eu estava no mundo, o brinco tinha que combinar com a blusa. Para vocês verem, irmãos, como a gente corre atrás de coisas perecíveis. Como a gente se prende em algo que não nos pertence, que não faz parte da nossa vida. Deus não planejou isso para mim e para você. Em momento algum. Irmãos, jamais, irmãos, a família da terra, ela vai conseguir se unir com a família do céu, se não houver mudança em nosso caráter. Isso nunca vai acontecer. Se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, se nós não limparmos o nosso coração, se Jesus não for ali a sede, essas coisas nunca vão acontecer. A família do céu não vai se unir com essa família da terra. Enquanto nós levarmos a nossa vida dessa forma, nós estamos sendo medíocres. E quem disse essas palavras foi a senhora Ellen White. Nós devemos mudar a nossa concepção de viver a vida. Nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E tudo mais nos serão acrescentados. Essa maneira que nós queremos para alcançar essas coisas, nós olhamos só para os nossos desejos e esquecemos que é Cristo quem vai fazer acontecer elas em nossa vida. É Cristo. É para Ele que nós devemos olhar. De maneira extraordinária, o verso anterior ele afirma que se você e eu temos o foco nessas coisas, então nós não somos cristãos. Nós somos pagãos. E o pagão, ele não crê em Deus. E se eu creio em Deus, então eu não posso ter essas prioridades na minha vida. Eu tenho que mudar a minha atitude. Aqui é estabelecido, irmãos, a essência que define quem realmente eu e você somos. Aqui define aquilo que nós estamos colocando como prioridade em nossa vida. Nós acreditamos mais na nossa força do que no poder milagroso de Deus. Porque aonde eu e você não pode, Cristo pode. A irmã Lucineide testemunhou isso aqui. Cristo pode. E no decorrer desses 10 dias, igreja, se preparem. Vocês vão ouvir muitos testemunhos que é a prova de que Deus atua no meio do seu povo. A prova de que Deus atua àquele que o busca em primeiro lugar. Em aquele que é fiel a Jesus Cristo. Estarmos ligados a uma igreja, ou sair dizendo por aí quem nós somos, não é o suficiente para sermos de fato cristãos. Não é o suficiente. Não basta eu dizer aqui em rede nacional, eu pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se as minhas atitudes não condizem com um cristão,
que crê e tem fé em Deus. Que na primeira dificuldade eu saio descabelando. Eu já saio blasfemando. Eu já saio falando que Deus não existe. Para nós termos o selo de Deus, não basta eu só guardar o sábado. Eu preciso realmente tatuar Cristo em minha vida. As pessoas precisam olhar para mim e enxergar Cristo. Elas precisam olhar para mim e ver Cristo refletido através da minha vida, das minhas ações, da maneira como eu ajo. E não é tendo um comportamento inadequado que eu represento a Cristo. A igreja, ela está cheia, repleta. Eu costumo dizer que tem muitos sermões maravilhosos sendo pregados no púlpito do Senhor. Mas muitos pregadores não vivem o que pregam. E nós precisamos viver, igreja, aquilo que nós pregamos. Essa é a essência de um cristão. O rei, ele não precisa estar presente. E a sua sede, ela pode estar em outro lugar. Onde tem sido a sede do rei? Na sua casa, na minha casa. Onde tem sido? Será que a sede, ela está lá nos seus bens, no seu dinheiro, no seu carrão? Onde está? O que é estabelecido como prioridade torna-se o que consideramos e denominamos como valoroso. Não é de admirar que o próprio Cristo, ele aponta essa sede no mesmo sermão, estabelecendo aí uma conexão perfeita e um raciocínio onde ele afirma que, porque onde está o seu tesouro, aí também estará seu coração. Lá em Mateus 6, versículo 21, onde nós estamos mesmo? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Se nós trocarmos a palavra tesouro por prioridade, olha como ele fica. Pois onde estiver a sua prioridade, aí também estará seu coração. Mas eu creio que nós não temos colocado Deus em coisas. Eu creio que a igreja do Senhor tem cedido, tem estabelecido a sede de Deus em sua casa, em seu lar, em sua família, em vosso meio. Ellen White disse em Recebereis Poder, na página 141, se o rei não reina em nossos corações, nosso foco não está em Cristo. E nossa prioridade não é Ele. Olha o que ela diz. Introduzam em seus lares a verdade para santificá-los e purificá-los. Não a mantenham no pátio exterior. Não a mantenham de fora. Coloque para dentro. Chame para mais perto. Convide sua família. Ensine os seus filhos a falar a verdade. Hoje nós temos tantos lares destruídos.
Porque falta a educação espiritual. Pais e mães não têm sentado com seus filhos e ensinado a eles a palavra de Deus. Como nós queremos que os nossos filhos amem a obra do Senhor? Como nós queremos que nossos filhos se dediquem na casa de Deus? Se eu venho aqui, eu só sento. Eu não faço mais nada. Eu só olho para mim mesmo. Eu não ensino meu filho que ele precisa ser generoso, bondoso, que ele precisa sempre falar a verdade. Se muitas das vezes o nosso filho até participa ou presencia nós mentindo. Você já viu aquele ditado que quando o cobrador chega, ele fala assim, vai lá e fala que eu não estou. O que você está ensinando para o seu filho? Falar a verdade? Se o seu filho ou sua filha, se os seus familiares não veem você falar com Deus, como nós queremos que os nossos filhos aprendam a falar com Deus? O exemplo, nós somos como um reflexo, irmãos, através do espelho. Quando nós buscamos um relacionamento direto, não é vertical não, é horizontal com Cristo, nós nos tornamos semelhantes a Ele porque o reflexo de Cristo está em nós. E nós refletimos esse reflexo para os nossos filhos. Muitas vezes nós saímos aqui da igreja falando de uma pregação ou participando de um comentário inútil que faz com que a maldição se estabeleça sobre o nosso lar e afaste os nossos filhos da igreja. Nós precisamos vigiar, irmãos. Vigiar. E quando nós vigiamos, nós estamos conectados com Deus, porque o Senhor, Ele dá sabedoria. E Ellen White ainda continua aqui. Muitos que se dizem cristãos são cegos a seus próprios interesses. Deixam de ver completamente o que Cristo faria por eles, caso fossem admitidos em seus lares. Estamos com as vendas sobre os nossos olhos. Estamos nos achando importantes demais. Somos egocêntricos. Achamos que o pregador precisa vir à frente para pregar a palavra que eu quero ouvir. A palavra que vai massagear o meu ego, não aquela que vai trazer cura para minha casa. Não aquela que vai me ajudar na educação dos meus filhos. Não aquela que vai me ensinar como ser um missionário de Deus. Um porta-voz da palavra do Senhor Jesus. Essas coisas que absorvem nossa atenção e estabelecem nossa prioridade não têm vida em si mesmo. São inoperantes, irmãos. Totalmente, são causas inoperantes. Comer, beber e vestir. O Senhor diz, não precisa se preocupar, porque aquele que me ama, eu entrego a Ele enquanto Ele dorme. Queremos saúde, queremos emprego, qualificação acadêmica, boa educação. A que preço? Se aquele momento que você deixou de ter de comunhão com sua família, vai voltar o tempo? Não. Alguém aqui já conseguiu segurar o vento?
Eu costumo dizer que o vento é careca. Você não segura. E o tempo é a mesma coisa. Você não tem domínio e controle sobre ele. Dedique mais tempo para você e sua família. Faça aquela pescaria dos sonhos. Sabe? Vai passear no parque com seu filho. Larga um dia do seu trabalho lá. Alguém vai estar lá cuidando. Nesses dias que nós estamos organizando essa programação aqui, eu já deixei 2 dias do meu trabalho. Está tudo acontecendo lá. Para a honra e a glória de Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor precisa cuidar lá dos meus negócios. Eu tenho pessoas capacitadas, eficientes, no lugar certo e na hora certa. Então, eu preciso agora, deste momento, desse tempo, para cuidar das suas coisas. Confia no Senhor. Deixa que Ele cuide para você. Vai fazer um passeio com o seu filho. Vai tirar aquele sorriso sincero, puro dele. Nunca mais ele vai esquecer, irmão. Nunca mais. Sabe o que é? Nunca mais é como uma fotografia, um raio-x na vida dele. Eu me lembro de muitas coisas que eu fiz com meu pai. Muitas. O meu pai era uma pessoa que ele tinha muito tempo para ouvir a gente. Muito. Ele contava, todo dia, ele contava histórias. Todo dia. Era maravilhoso. Eu tenho grandes lembranças do meu avô. Todo dia, ele acordava às madrugadas e chamava todos nós para levantar e sentar à mesa. Eu era pequenininha, ficava até cochilando assim, sabe? A gente é pequenininho, não entende direito, mas isso, olha o que ficou gravado na minha memória. Nunca mais esqueci disso. Os ensinamentos que ele me deu. A palavra diz assim que ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, que mesmo depois de grande, ele ainda vai voltar. Mesmo se ele se desviar, ele ainda vai voltar. Por um tempo eu andei errante, mas eu voltei. Porque os princípios foram plantados na minha vida, no meu coração. E é isso, irmãos, que Deus pede para nós fazermos. Tire tempo de qualidade com sua família. Faça o seu filho sorrir mais. Faça a sua esposa sorrir. Prepare um jantar. Né? Tem tantos restaurantes aqui, bons, de qualidade. Aí você vai lá e conversa com o dono e fala assim, olha, eu vou trazer a minha rainha aqui hoje. Prepara uma mesa que eu vou trazer ela. Coloque um cartão em cima da mesa para ela. Compre um buquê de flor. Surpreenda a sua esposa. Ela jamais vai esquecer e vai te amar cada vez mais. Mais e mais. Porque as mulheres, elas são muito bobas. Elas se encantam com essas coisas. É tão simples de fazer e custa muito pouquinho. Não custa muito. Mas vai deixar ela tão feliz que você nem faz ideia. Irmãos, o problema não está em ter essas coisas. Deus quer dar tudo essas bênçãos para nós. Deus quer nos fazer como Salomão. Abençoados, afortunados. Mas desde que nós colocamos Ele na prioridade das prioridades em nossa vida. Ele precisa ser o centro. Ele precisa estar na sede do nosso lar. Constantemente. Cristo faz toda a diferença.
Porque onde Cristo está, a luz nunca se apaga. Jamais ela se apaga. E nós corremos tanto, né? E esquecemos de fazer essas coisas lindas. Esquecemos de fazer um passeio, sabe, de bike, um passeio de motocross. Eu não sei o que seu filho gosta. E ficamos ali trabalhando, somando. Irmãos, eu já trabalhei muito. Eu estou dizendo isso por experiência. Isso aqui não está aqui no meu sermão. Eu estou dizendo por experiência. Eu trabalhei muito. Muito. Começava cedo, chegava a 10 horas em casa. Minha filha já estava dormindo. E para quê? Se a traça vai comer, se a ferrugem vai acabar com o tempo, não importa. Eu posso comprar um metalão galvanizado que com o tempo ele vai também deteriorar. Sabe? Se isso não acontecer, o ladrão também vem e rouba. Nós não sabemos que dia vamos ser surpreendidos. Então, gente, é tudo inútil. É bobeira. Deixe mais tempo de qualidade para a sua família. Não temos tempo para o culto doméstico, para o devocional, para o estudo da Bíblia, porque estamos sempre correndo atrás para obter coisas terrenas. Em Mateus 6, do 25 ao 30, Cristo apresenta a prova de que Ele pode nos acrescentar todas essas coisas. E Ele já o faz. E sabe o que Ele já faz para nós? Que é o mais importante. Ele nos dá a vida. Você tem o dom da vida? Quem é o dono da nossa vida? O dia que Cristo falar, chega, acabou. Com essa pandemia que nós estamos vivendo, eu estou colocando cada dia a minha vida ao altar do Senhor. Porque amanhã ou depois, eu não sei. Você sabe o que vai acontecer daqui 1 hora na sua vida? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Eu não sei como eu vou reagir se eu chegar a contrair o vírus. Muitas pessoas queridas que eu conheço partiram. A única coisa que eu peço a Deus é que eu esteja preparada. É tudo que eu peço para Ele. Coloque sua vida no altar do Senhor. Porque nós não sabemos o amanhã. Ele é muito incerto. Se você precisa perdoar alguém, se você precisa fazer um conserto com a sua família, não perca tempo. Se você precisa perdoar um amigo, um irmão, não importa. Faça hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde. A respiração, irmãos, ela acontece. O corpo cresce, o coração bombeia aproximadamente 9.000 litros de sangue, através de 100.000 quilômetros de veia e vasos sanguíneos, em 103.600 batidas cardíacas cadenciadas, sem que nós percebamos. Acontece. E eu e você não tem o domínio, o controle. Só Cristo. Só Ele. E Ele nos concede a vida. É Ele que nos concede o pão de amanhã. E é Ele que é a causa das causas. É Cristo. É Ele que pode manter o nosso corpo e a vida. É Ele que pode nos sustentar, nos dando o que comer e vestir. Por isso, irmãos, Ele nos convida para que nós possamos estabelecer em nossa vida como a prioridade das prioridades.
nesse texto que nós lemos aqui de Mateus 6, 25, no versículo 25, no versículo 28, no versículo 31, no versículo 34, olha o que ele nos diz. Não se preocupem. Não se preocupem. Repetidamente, Cristo diz, não se preocupem. Eu estou no controle. E aí, irmãos, do que nós temos ouvido falar? Qual que é a doença do século hoje? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo, compulsivo, e por aí vai. Porque nós estamos gastando toda a nossa energia nas coisas perecíveis. E isso tem roubado a nossa paz. E a ansiedade, porque quanto mais você tem, mais você quer. E quanto mais você tem, mais gasto você gera. Mais dívida você contrai. É uma corrente. E você não tem sossego para pôr a sua cabeça no travesseiro e ter aquele sono de paz. Não tem. Fica ansioso, porque tem tantas coisas para resolver no dia seguinte, sendo que o dia seguinte você nem sabe como ele vai ser. Você não tem nem ideia. A exacerbada preocupação com o futuro, ela aniquila e escanteia a fé no sustento e cuidado de Cristo por nós. Ela faz com que nós colocamos de lado a nossa fé. Porque nós vamos colocando a nossa força, não colocando em Cristo. Todos os dias, quando na primeira hora nós não buscamos a Cristo, o que nós comunicamos para Ele? Que nós podemos viver sem Ele. E será realmente que nós podemos viver sem Ele? Será mesmo? Sendo que o fato de eu me colocar de pé a cada manhã, já diz que Ele é o dono da minha vida, porque Ele concedeu o privilégio de eu acordar. Como nós tentamos nos enganar, né? A.W. Tozer, ele afirma que nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não é aquele que passeia com a Bíblia, não, tá? Põe a Bíblia debaixo do braço e fica aí dando uma de cristão santinho. Não. É aquele que tem domínio na palavra de Cristo. É aquele que estuda a palavra. É aquele que tem relacionamento com Deus. É isso que Tozer está falando aqui. Se Cristo não for a prioridade, viveremos em segundo plano sempre. Não vamos receber as bênçãos. Porque tudo que nós pedimos vai ser em vão. Porque nós pedimos para os nossos prazeres. E Cristo não vai conceder. Não existe, irmãos, atalho para a santidade. Nossa dependência de Deus, ela é gerada pela palavra, pela oração e pela comunhão diária com Deus. Não existe outra forma. Se Ele não for a nossa prioridade, então Cristo não é o Rei. E Cristo, Ele encerra seu argumento afirmando: pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. E nós podemos concluir que o nosso prazo de validade como cristãos é de 24 horas.
A nossa busca, irmãos, por Cristo, ela deve ser diária. E Cristo, Ele está aqui em nosso meio. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesse templo. E o Espírito Santo de Deus, Ele te convida para que você coloque Ele no trono da sua casa. Ele faz esse convite para você. Em especial para você e para mim. Não é para o vizinho. É para você que está aí sentado no sofá da sua casa. É para você que nos assiste aí do seu lar. É para você que está aqui no banco da igreja. Cristo convida para que você coloque Ele no trono, no seu lar. Para que você o busque em primeiro lugar. Para que você o ame. Para que você faça dele a prioridade da prioridade. E todas as outras coisas mais lhe serão acrescentadas. Amém? Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Nós estamos felizes por você estar aqui conosco nessa noite. E Deus tem muitas palavras, muitas bênçãos para derramar para você nesses 10 dias de oração. Mas esses 10 dias, irmãos, é apenas a pontinha do iceberg. Você jamais vai deixá-lo. Eu tenho certeza que você aí sentado no seu banco está fazendo um concerto com Deus neste momento. Em todos os sentidos da sua vida. No seu tempo de qualidade com a sua família. No seu tempo de trabalho. Na sua honestidade. Na sua fidelidade com Deus. Em todos os sentidos. Você está convidando Cristo para ser o rei na sua casa. Amém? Deus abençoe a todos. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração. Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade
aqueles que puderem se colocar de joelho para nós falarmos com Deus. E aí do seu lugar em pensamento, peça a Deus uma transformação. Amém? Grandioso Deus, muito obrigado, meu Paizinho querido, por nós estarmos aqui em sua casa. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que neste momento estão acompanhando, Senhor, essa programação que tão especialmente o Senhor preparou para cada um. Querido Deus, venha transformar o nosso coração, venha transformar a nossa mente, para que a nossa casa, Senhor, realmente seja uma casa de bênção. Que a nossa casa, Senhor, seja um lugar onde o Senhor queira permanecer nela. Que nós possamos, ó Deus, te buscar todo o tempo, Pai, em oração. Buscar conselhos aos teus pés, Senhor, do que nós podemos, do que nós devemos e como devemos fazer. Ajude, Pai, o teu povo, porque nós perecemos, Senhor, porque nós negligenciamos em colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Derrama, Pai, o teu Santo Espírito e nos muda por completo. Nós queremos, Senhor, ser inteiramente seus, não só hoje, Pai, não só neste momento, não só pelos 10 dias, Senhor, mas eternamente. Porque nós ansiamos, Pai, que a família da terra se una com a família do céu. Nós ansiamos, Senhor, em viver uma novidade de vida, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde a morte não vai existir, Senhor, onde não vai mais ter tristeza, onde nós não vamos mais se preocupar que nós temos que trabalhar para trazer o pão de cada dia para nossa casa. Porque tão grandiosamente o Senhor vai colocar todas essas bênçãos em nossa vida. Pai de amor, abençoa imensamente os seus filhos. Derrama sobre eles o teu Santo Espírito. Nos conduz, Pai, aos nossos lares. Nos dê uma boa noite de descanso. E amanhã, Senhor, para a honra e a glória de teu santo nome, nós estaremos aqui. Nós te agradecemos, Pai, pelas visitas que aqui estão conosco. Que o Senhor as abençoe, ó Deus. E que o Senhor coloque um desejo profundo para que elas amanhã estejam aqui conosco novamente. E que muito mais pessoas possam estar aqui em nosso meio, Senhor. E que nós saibamos acolhê-las e trazer a elas, Pai, uma palavra de conforto. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor.